Olá pessoal, eu sou Alexandre Akashi, crítico automotivo, e a avaliação hoje é com o JAC T40 CVT. Acompanhe. O JAC T40 CVT vem com um design muito agradável. Um detalhe que chama bastante atenção são as luzes de condução diurnas. Mas atenção, elas só se acendem quando você está com o freio de mão abaixado e com o câmbio engatado, em marcha. Um detalhe muito importante desse carro é que, apesar dele ser um modelo chinesinho de baixo custo, ele vem com freio a disco nas 4 rodas. O freio a disco nas 4 rodas é um equipamento, é um dispositivo que a maioria das montadoras nacionais não adotam. E isso que é bacana num carro que vem do outro lado do mundo. Mesmo custando o mesmo que um popular, o consumidor brasileiro dispõe dessa tecnologia nesse modelo chinês. Um dispositivo bastante interessante que esse carro tem de série é uma câmera localizada logo abaixo do retrovisor interno. É bacana porque com um cartão de memória simples você pode gravar toda uma viagem e depois assistir às barbaridades que os outros motoristas fazem na sua frente. Essa versão do T40 ela é diferente da anterior, tanto o motor quanto o câmbio. O motor desse modelo é 1.6, movido só a gasolina, e lógico que o câmbio, o CVT com 6 marchas virtuais, que é a grande novidade do T40. Não há dúvida nenhuma que o carro chinês evoluiu, e evoluiu muito também no acabamento interno. Esse JAC T40 CVT é o último modelo lançado pela marca aqui no Brasil, e é visível e sensível no toque as melhorias no acabamento interno. Só que ainda falta um pouquinho para ficar 100%, porque a costura aqui atrás do volante já está se desfazendo, assim como o acabamento. E isso porque esse é um carro que não tem nem 3.500 km rodados ainda. Mas fora esse pequeno detalhe, não tem mais o que falar do acabamento interno. Então, se a dúvida do consumidor é compro ou não, é um carro gostoso ou não, é um carro bem acabado ou não, essa dúvida já não tem mais. Outro item que faltou nesse carro que eu acho bastante importante é a regulagem de profundidade do volante. Esse aqui, ele só vai para cima e para baixo, só tem regulagem de altura. A de profundidade, que você pode trazer o volante mais para frente ou para trás, infelizmente não tem. Esse carro conta com computador de bordo, e apesar de ter vários botões no volante, o botão que a gente usa para mudar as funções do computador de bordo fica aqui no painel. Não é um lugar muito confortável, porque você tem que tirar a mão do volante para escolher os itens que você quer ver no painel. E infelizmente também ele não conta
com medidor de consumo instantâneo. É uma função que eu acho bastante interessante de você poder contar quando você está conduzindo o veículo. Como eu disse, esse volante tem diversos botões com algumas funções. Entre elas, a gente tem os controles do sistema multimídia para escolher a estação, aumentar e diminuir o volume, e tem também os controles do piloto automático, o controle de cruzeiro. Só que, infelizmente, esse controle de cruzeiro ainda precisa de um pequeno ajuste, porque quando você acerta uma velocidade constante, por exemplo, 120 por hora numa rodovia, se você pega uma ladeira muito íngreme, ele tende a cair a velocidade. Ele não mantém ainda, ele não dá aquela aceleração suficiente para manter essa velocidade constante. E quando você está numa descida muito íngreme também, ele tende a aumentar um pouco a velocidade. Precisaria de um ajuste um pouquinho mais fino para melhorar isso. Por R$ 69.990, o JAC T40 CVT é talvez um dos SUVs compactos disponíveis no mercado brasileiro com melhor custo-benefício. Isso porque a gente está falando de um carro com um motor 1.6, pena que não é flex, mas também tem gente que não gosta de carro flex, e com um câmbio automático, tipo CVT, que tem 6 marchas virtuais. Pessoal, o JAC T40 tem um motor 1.6 movido a gasolina exclusivamente. E aí muita gente pergunta, e como é que é o consumo? A gente acabou de fazer o teste aqui numa estrada tranquila, colocamos 80 por hora numa velocidade constante aqui no controle de cruzeiro, ar-condicionado desligado, e durante uns 5 km a gente deixou o carro rodando na pista, que tem um pouquinho de aclive, um pouquinho de declive, e a média que a gente conseguiu nessa condição foi de 15,6 km por litro. Não é ruim, mas também não é espetacular. Haja visto que outros carros que a gente avaliou aí chegaram a mais de 20 km por litro nessa mesma condição. Tudo bem que era um motor um pouco menor, né? O importante é que desde o dia que a gente pegou o carro até agora, que a gente tem feito uma avaliação, o consumo dele na cidade tem ficado em torno aí de 10, 11, 12 km por litro, dependendo do trânsito. Não é ruim, mas também não é excepcional. Vale lembrar que a gente está num carro com câmbio automático tipo CVT, né? Então é isso, pessoal. A dirigibilidade do T40 CVT ela melhorou bastante. A JAC deu uma boa melhorada na suspensão desse carro. Haja visto que o primeiro que a gente avaliou no início do ano era a versão manual. Ele tinha muitos ruídos de suspensão. Esse aqui a gente consegue ouvir alguma coisa de barulho de batente da suspensão traseira, mas não é nada assim muito desagradável. A suspensão, apesar disso, eu achei ela bem macia, o que é bom para o conforto, mas se você for entrar muito rápido numa curva, é bom não fazer. Apesar do carro contar com controle de estabilidade, o controle de estabilidade vai atuar e não vai deixar você fazer uma besteira muito grande, mas ele é molão.
É um carro de família, é um carro para se andar tranquilo, dentro dos limites de velocidade. Ele não tem aquela pegada esportiva, ele tem uma aceleração bem suave, bem tranquila, mas ele é gostoso de dirigir. A gente já falou aqui da direção, que podia ter ajuste de profundidade, né? E o banco, ele é bem confortável, ele é bem macio, mas ele podia sustentar um pouquinho melhor a perna, porque eu sou baixinho, eu tenho 1,68 m, eu sinto que falta um pedaço de banco para sustentar a minha perna quando eu estou sentado, tá certo? Eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa bem interessante que a Jaque fez. Ela trocou aquele sistema de ar-condicionado com azul calcinha, eles colocaram um sistema de ar-condicionado digital, né? E que o controle de temperatura aparece aqui na tela do sistema multimídia. Então isso é bem melhor do que aquele sistema antigo, é um sistema muito mais moderno, né? A pegada de volante, ela é muito boa, ela é bem tranquila também. A posição de dirigir, apesar de ser um SUV, eu não sou um cara muito adepto ao SUV, mas ele é bem bacana também. E chama atenção também para o painel de instrumentos, que ele é bem parecido com o painel de instrumentos de um Volkswagen. E isso tem uma explicação. Na China, a Jaque e a Volkswagen tem uma joint venture, né? Então eles têm trocado aí bastante tecnologia, têm trocado bastante informações sobre componentes, enfim. Na minha opinião, é um carro confortável, bom para família, com bom espaço interno. Tem um ou outro defeitozinho, uma outra coisinha que precisa melhorar, mas pelo preço eu acho que está dentro do mercado e quem comprar talvez não se arrependa. Não é como os Jaques de antigamente, ele evoluiu bastante, principalmente no acabamento interno. Então acho que vale a pena pensar, ainda mais se você estiver procurando um SUV.